Olá pessoal, aqui é o professor Walter Araújo, eu sou professor da disciplina de Cálculo Integral do curso de Licenciatura em Matemática EAD. Hoje, dando continuidade à unidade 2, tá? Vamos entrar na segunda parte, que nós vamos ainda continuar falando das técnicas de integração. Lembrando que lá na unidade 1 nós falamos da técnica de integração por substituição, porém, nós utilizamos apenas a integral indefinida. E hoje a gente vai avançar na mesma técnica, porém com a integral definida. E também vamos ver outras técnicas de integração, como, por exemplo, integração por partes. E também vamos fazer integração por frações parciais, tá bom? Então, os tópicos dessa aula vamos falar sobre as integrais definidas por substituição e vamos falar das técnicas de integração por partes, tá? É um outro método. E também, eu coloquei também um exercício para a gente realizar das técnicas de integração por frações parciais. Então, inicialmente, a gente vai falar aqui, pessoal, da integral definida por substituição. Como nós já sabemos fazer a integral por substituição no caso indefinido, a gente só vai aplicar a variação. Então, nada melhor do que um exercício para a gente praticar. 1. Calcule as integrais definidas aplicando as substituições necessárias. Letra A. Nós temos aí agora uma integral de 1 a 2 de x vezes x ao quadrado menos 1 elevado à quinta potência em relação a x. Então, observe que uma integral dessa magnitude, a gente não tem condição de pegar esse x ao quadrado menos 1 elevado à quinta potência e desenvolver, porque você vai ter uma expressão muito grande. Até dá, mas imagine se não fosse 5, se fosse 50, se fosse 100. Então, essa não é o caminho em ter que desenvolver esse polinômio, tá? Então, a gente tem que procurar fazer as substituições. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A função que está presa dentro da potência, essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Então, essa função nós vamos chamar de u, né? Só relembrando que nós já falamos lá atrás. Portanto, pessoal, ó, o meu u é x ao quadrado menos 1. Se o u é x ao quadrado menos 1, então a gente tem que saber quem é o dv, tá? Então, aqui eu preciso derivar. Aí eu derivo essa expressão inteira. Então, estou derivando u, então estou derivando isso aqui. Então, a derivada de x ao quadrado menos 1 vai dar 2x, porque x ao quadrado é 2x e a derivada de menos 1 é 0. Só que a derivada agora é em relação a x. Só que o que me interessa é apenas esse x dx, que eu vou tirar aqui, ó. Portanto, o nosso x dx, pega esse 2, e passa para o outro lado. Ele é o du sobre 2, ou então meio de du, tá? Vamos guardar isso aqui. Então, esse caminho, a gente tirou essa variação. Se eu estivesse fazendo uma integral indefinida, aqui era suficiente, eu ia fazer substituições e resolver o problema. Mas eu tenho uma variação aqui, ó. Então, eu tenho que mexer na variação também. Porque existem dois caminhos. Um, resolve a integral indefinida e depois volta para x e faz a variação de 1 a 2. Como eu estou aplicando a integral definida, eu também vou mudar a variação para eu não ter que voltar para o x novamente. Eu já fico na nova variável, na variável u, e os meus limites de integração, que esse de 1 a 2, ele também automaticamente muda. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se u é x ao quadrado menos 1, eu vou saber para cada caso. Se o x for 1, quanto é que fica o u, pessoal? É só jogar aqui, ó. Então, fica 1 ao quadrado menos 1, ó, jogando na expressão
x ao quadrado menos 1. Ó. Se o x é 1, então 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Então, u fica 0. Se o x é 2, quanto é que fica o u? Então, 2 ao quadrado dá 4. Menos 1, 3. Então, a minha variação, que era de 1 a 2, passa a ser de 0 a 3, na nova variável. Portanto, aqui, ó, eu vou agora fazer todas as mudanças. Primeiro, a variação não era de 1 a 2, ela passou a ser agora de 0 a 3, porque eu mudei de variável. Ó, aqui dentro não era x ao quadrado menos 1 elevado a 5, só que tudo isso é u. Então, fica u elevado a 5. Aqui em cima não tinha um x dx, mas quem é o x dx bem aqui, ó? O x dx é du sobre 2. Então, fica du sobre 2. Esse sobre 2 é meio, né, pessoal? Portanto, eu vou retirar esse meio aqui da integral e fica a integral de 0 a 3 de u elevado a 5 du. Então, observe como ficou a expressão, né? Então, isso é importante. E aí, essa expressão fica uma expressão que a gente já conhece. Não é verdade? Porque fica a integral de uma potência. Então, o que é a integral de u elevado a 5? Então, aqui, ó, fica meio. A integral de u elevado a 5 é u elevado a 6, né? Porque a gente soma mais 1 sobre 6. E a variação fica sendo de 0 a 3. Olha só como ficou simples. Aqui, ó, meio, aqui tem 6, né? Então, dá para multiplicar. Então, fica 1 sobre 12. E aplica a variação, porque só ficou u elevado a 6. Então, eu vou aplicar o u elevado a 6 de 0 a 3. Portanto, fica 1 dozeavos. Agora, vamos aplicar. Aplica no 3. Então, fica 3 elevado a 6 menos 0 elevado a 6. Continuando nossa continha. 1 sobre 12 fica apenas 3 elevado a 6. Aqui, pessoal, tem que lembrar que é 12. É 3 vezes 4, então tem um 3 bem aqui. Portanto, só para melhorar nossa conta, é assim, né? Ó, nós temos um 4 vezes 3. E aqui eu tenho um 3 elevado a 6. Eu posso cancelar esse 3 elevado a 6 com esse 3. Portanto, fica 3 elevado a 5 sobre 4. Tá? Se você quiser deixar isso, como é que eu posso dizer? No formato de potência, não tem problema, tá? Essas potências geralmente são muito grandes, né? Mas nesse caso aí, é uma potência, digamos que pequena, né? Dá para fazer, né? Porque 3 elevado a 5 é 243 sobre 4. Então, essa é a nossa resposta final desse problema. Tá bom? Então, vamos para continuar o exercício. Temos mais duas letras aí, uma letra B e uma letra C. E em cima disso, o que nós vamos fazer, pessoal? Na letra B, nós temos a integral de 0 a 6 do cosseno de x seno elevado a 5 de x dx. E na letra C, também temos envolvendo cosseno. Então, a B e C envolvem integrais trigonométricas, né? Então, lembrando que sempre que envolve integrais trigonométricas, você sempre corre o risco ali no meio das contas de utilizar relações trigonométricas, tá bom? Então, não tem como fugir disso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos por partes, né? Primeiro passo é identificar, já que é uma substituição, quem é que a gente vai chamar de u. Então, sempre é o cara que está na potência, ó.
Aqui, pessoal, ó, seno elevado à quinta, então o meu U é o seno, tá bom? Esse é o meu U. Então, vamos fazer a substituição aqui para ver como é que fica. O meu U é o seno de x. Portanto, o du é o cosseno de x dx, né? Porque a derivada do seno é o cosseno. E aí você precisa também, se u é o seno, a gente precisa... Observe que a variação é de 0 a π sobre 6. Então, a gente precisa melhorar, trocar também a variação, aplicando aqui, né? Ó. Se o x for 0, o meu u fica sendo quanto, pessoal? É só calcular. Seno de 0, 0. Se o meu x for π sobre 6, né? Que é 30 graus, o meu u passa a ser quanto? Então, vamos calcular o seno de π sobre 6. E a gente sabe que o seno de 30 é... Desculpa, o seno de 30 é meio, né? Então, aí a gente já pode fazer as nossas substituições e eu tenho uma nova variação. Então, fica assim agora. A integral que era de 0 a π sobre 6, as nossas variações agora ficou de 0 a meio. Essa é a variação. Aqui, ó, u elevado a 5, porque eu era seno elevado à quinta potência, então u elevado a 5. Cosseno de x dx, ó, cosseno de x dx é du. Ficou aqui. Ou seja, olha a simplicidade que ficou essa conta. Portanto, fica u elevado a 5 a 6, né? U elevado a 6 sobre 6, variando de 0 a meio, pessoal. E aí é só aplicar. Lembra que aqui embaixo é 0. Eu apliquei na outra, mas nem precisa, né? Porque aqui já zero tudo. Eu só aplico em cima. Portanto, meio elevado a 6 dividido por 6. E vamos fazer essa conta. Então, meio elevado a 6 dividido por 6, pessoal. Vou botar assim, ó. Tirei esse 1/6. E esse meio, então, fica 1, porque 1 elevado a 6 é 1. E 2 elevado a 6 é 64. Então, o resultado da nossa conta é exatamente a gente pegar esse 64 e multiplicar por 6, né? Então, ficamos com 1 sobre 384. Então, essa é a nossa resposta. Então, o que você está observando? Que na integral definida, eu não preciso resolver a integral indefinida para ir para a variável u, depois voltar para a variável x e depois fazer a aplicação. Tá? Na própria mudança, eu já mudo também os limites de integração, porque eu economizo conta. Tá? Esse é o nosso intuito. Na letra C. Na letra C, você só tem que lembrar, né, que a gente está tendo aqui, pessoal, um cosseno de 3x, cosseno de x. Existe uma relação, nós comentamos na unidade 1, para fazer esse tipo de operação. Tá bom? Ah, e que relação é essa? Só colocando aqui como uma observação, que a gente colocou assim, cosseno de A, cosseno de B tem uma relação trigonométrica que diz que isso aqui é meio do cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Bom? Então, essa relação que nós vamos utilizar aqui, ó, mais o cosseno de A menos B. Tá bom? Então, observe que eu tenho que ter esse meio, e aí eu vou somar e vou subtrair aqui, né? Então, a gente precisa fazer essa transformação, tá? Depois a gente
mexe nesses limites de integração se for necessário, tá bom? Então, a gente fica o seguinte, daqui, como é que vamos ficar aqui? Fica a integral de 0 a π sobre 4. Então, como é que fica aqui, ó? Fica meio, ó, cosseno de A mais B. O meu A é 3x e o meu B é x. Então, se é A mais B, fica 3x mais x menos o cosseno de A menos B, ou seja, 3x menos x. E tudo isso aqui em relação a x. Portanto, ó, fica a integral de 0 a π sobre 4. Esse meio, eu vou tirar ele da integral, tá? Deixei ele aqui. E aqui fica, ó, cosseno 3x mais x dá 4x, menos 3x menos x, 2x. Cosseno de 2x. Então, tudo isso aqui em relação a x. Portanto, fica meio. Aí você tem que lembrar que para fazer essas integrais, nós temos, aqui a gente não vai precisar fazer uma mudança de variável, a gente pode deixar na mesma variável, porque aqui nós temos fórmulas prontas para poder fazer essa conta, lembra? Então, ó, a gente fez lá cosseno de mx, nós tivemos também seno de mx, fazer essas integrações, né? Então, só lembrando que para fazer essa primeira integração aqui, ó, o que eu vou fazer? Esse 4 ele desce, então fica 1/4. E aí, se era cosseno, passa a ser seno. Seno de 4x. Se tu derivar o seno de 4x, o derivado do seno de 4x é o cosseno de 4x. Aí você precisa derivar interno. 4x fica 4 para poder cancelar esse com esse 1/4. O mesmo procedimento para cá. Então, fica meio seno de 2x. Variando de 0 a π sobre 4. Pronto. Essa é a variação. Então, a gente vai pegar tudo isso, aplicar em π sobre 4 e aplicar no zero. Será que é necessário aplicar no zero? Ó, se aplica no zero, aqui fica seno de 0 e fica seno de 0. E seno de 0 é 0, então não precisa aplicar no zero. Vamos aplicar só em cima, no π sobre 4. Portanto, fica meio. Aí aqui a gente fica com 1/4. π sobre 4, então fica o seno, ó, 4 vezes π sobre 4, menos meio, aí seno de 2 vezes π sobre 4. Então, fica meio vezes. Aqui a gente cancela, ó, 4 com 4, fica seno de π. Então, fica 1/4 do seno de π. Pessoal, seno de π é 0, porque é o seno de 180. Menos π sobre 2. Aqui a gente pode cancelar também o 2 com 4, que fica 2. Aí fica o seno de π sobre 2. Pessoal, o seno de π sobre 2, que é o seno de 90, é 1. Então, essa continha todinha aqui ficou 0, menos meio vezes 1. Então, ficou menos meio. Tá? Resumindo, fica menos 1/4. A resposta final. Por quê? Porque menos daqui com mais daqui dá menos. Aí a gente ficou meio vezes meio, 1/4. Porque o seno de π sobre 2 é 1. Portanto, essa integral deu menos 1/4. Tá? Então, letra C, a gente não precisou fazer essa mudança que nós fizemos aqui. Tá? Por isso que a questão diz substituições necessárias. Não houve a necessidade de fazer a substituição. Mas também é um outro tipo de resolução, porque nós tivemos que fazer aqui algumas utilizações de transformações, né? Pegamos transformações trigonométricas para esse caso. Continuando. Mostra que a área de uma circunferência de raio unitário vale π unidades de área utilizando o cálculo integral. Tá?
A gente viu ainda na unidade 2, né, na aula passada, que a gente estava associando, né, o cálculo de uma integral definida, né, com áreas. Tá? E aqui ele quer exatamente que você mostre isso. Então, qual é a problemática? A problemática é a seguinte. Você tem aqui vamos ter aqui o nosso eixo, tá? O x e o y. E nós temos uma circunferência, pessoal. Bom? Nós temos aqui uma circunferência de raio unitário. Então, está dizendo que esse raiozinho aqui, ó, ele vale 1. Ele vale 1. Então, quer dizer que do centro, que é a origem, para qualquer extremidade da circunferência, vale 1. Então, ele corta bem aqui esse ponto bem aqui, ó, é o 1. Aqui em cima é o menos 1. Aqui é o menos 1. E aqui é o 1. Desculpa, e aqui também é o menos 1, né? Aqui em cima é o 1, positivo. Então, observe que é uma circunferência de raio unitário. Só que aí tem uma equação, tá? Existe a equação da circunferência. Então, se a gente colocar aqui, relembrando um pouquinho de geometria, equação da circunferência, nós teríamos isso. Para esse caso específico, né, equação da circunferência de raio unitário, nós teríamos x ao quadrado mais y ao quadrado igual... Qual é a equação quando é um raio qualquer? É r ao quadrado. Tá? Por que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Porque está centrado na origem, porque é o 0, 0. Ah, mas se não for centrado na origem, aí a gente ia fazer aquela história do x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, sendo que a e b seria o centro, quando ela não está centrada na origem, né? Ela está deslocada para qualquer parte do plano cartesiano. Mas no nosso caso, o raio é 1. Então, como o raio é 1, o r aqui é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, a gente fica assim. Quer dizer que essa equaçãozinha aqui, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Lembra que eu quero calcular a área, tá? Então, se eu estou querendo calcular a área, observe que eu posso calcular apenas um pedaço. Eu posso calcular apenas isso aqui, ó. Essa área, de 0 a 1, e multiplicar por 4, porque aqui eu dividi em 4 pedaços iguais. Só que para isso eu dependo da função aqui, ó. Eu preciso saber que função é essa. Essa curvazinha aqui. E a minha função é o y, pessoal. Então, vamos isolar o y aqui. Então, a gente fica, ó, que y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado, tá? Vou tirar esse quadrado, passo para lá em formato de raiz. Então, a gente tem que ter a história do mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma função que ela pode ser... Tem hora que a função ela é positiva, tem hora que ela é negativa. Mas para o meu caso, ó, o meu y ele está acima de 0. Ó. Então, ele é positivo. Então, significa dizer que a minha função, que eu estou atrás ali, digamos assim, vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, essa é a nossa função, tá? Vamos guardar a nossa funçãozinha aqui, ó. E aí, eu vou integrar essa função de 0 a 1. E vou multiplicar por 4, tá? Então, a área que nós estamos querendo, né? A nossa área, ela é 4 vezes a integral de 0 a 1 da função.
quem é a função? Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado em relação a x. Então, é essa integral definida que nós temos que resolver. Aí a gente entra em uma outra problemática. Por quê? Porque essa aqui não dá para a gente chamar tudo que tem dentro da raiz de u e derivar, porque a gente não tem um x aqui fora para poder fazer essa conta. Então, a gente tem que procurar um outro método de substituição, tá? Para poder resolver esse problema. Toda vez que você vê problemas desse tipo, raiz quadrada com 1 ou qualquer outro número e que tenha termos ao quadrado, o ideal é você chamar, o prudente é você chamar, fazer uma transformação trigonométrica. Como assim? É chamar o cara que está dentro do quadrado de seno, ou de cosseno, ou de tangente, dependendo muito da conjuntura, certo? Depende muito de como está aqui, pessoal. Tá? Tudo depende muito de como está aqui, ó, dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma substituição. Então, fazendo, eu vou chamar o meu x de seno de u. Por quê? Pelo seguinte fato, ó, porque se aqui for seno, a gente fica 1 menos o seno ao quadrado. Olha que interessante. Se eu boto 1 menos o seno ao quadrado, eu já sei que isso é, pela relação fundamental da trigonometria, isso é cosseno ao quadrado. Como está dentro do radical, a gente vai cancelar e vai estar tudo resolvido. Então, aí eu tenho dois caminhos. O caminho que eu preciso derivar e o caminho que eu preciso substituir as variações. Então, primeiro, se eu derivo esse x, que eu chamei de seno de u, quem é a derivada do seno? É o cosseno de u du. E a outra aqui é a substituição. Se x é seno de u, vamos fazer a substituição. Então, primeiro passo é que se o seno de u é x, mas o x pode ser zero, na primeira variação aqui, ó. Se o x for zero, a pergunta é, quem é o u, pessoal? Lembrando que a gente está aqui, ó, na volta de 0 a 2π, ó. Então, eu estou na volta inicial. Olhando para ângulo, né, ó, é porque o ângulo é zero. Eu estou aqui ainda, bem aqui, ó, estou nesse ponto aqui, ó, no gráfico. Depois eu vou chegar nesse outro ponto que é 90. Agora, se o seno de u é 1, tá? Implica que o meu u é 90. Porque o seno de 90 é exatamente 1. Então, a minha variação mudou. Passa a ser agora de 0 a π. Então, a gente vai ficar assim. A nossa área é 4 vezes. A integral não era de 0 a 1, passa a ser de 0 a π sobre 2. Aí, ó, fica raiz de 1 menos. Quem é x? O x é o seno, como tem um quadrado, ao quadrado de u. Vezes, quem é o dx? Está aqui o dx, ó, cosseno de u du. Tá? Então, continua. A nossa área é 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2. Pessoal, pela relação fundamental da trigonometria, 1 menos seno ao quadrado é o cosseno. Então, isso vai ser cosseno ao quadrado de u. Só que dentro do radical. Vezes o cosseno de u du. Tá bom? Continua. Então, a nossa área vai ser igual a 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2. Aqui, ó, eu posso cancelar. Ó. Raiz quadrada do cosseno ao quadrado de u, isso seria o módulo de u. Mas como eu estou trabalhando de 0 a π sobre 2 no primeiro quadrante, então tudo é positivo, então a gente não precisa do módulo.
Portanto, fica apenas cosseno de U, resolvendo esse radical. Mas tem um outro cosseno de U aqui fora, ó. du. Que isso aqui vai ser 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2 cosseno ao quadrado de U du. Feito isso, a gente faz uma pequena mudança, lembra? Nós já resolvemos esse problema. Nós temos uma relação trigonométrica para isso aqui. Cosseno ao quadrado de U tem uma relação trigonométrica. E pela relação trigonométrica que a gente coloca, fica assim, né? 0 a π sobre 2. Aí fica meio. Aí, como é que fica a nossa relação, tá? 1 mais o cosseno de 2U, tá? Só lembrando a nossa relaçãozinha em relação a U. Esse meio vai sair, então ele já cancela aqui, ó. Então vai ficar 4, o meio saiu, fica sobre 2. Aí a gente fica com a integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 2U, isso aqui em relação a U. Vou puxar um pouquinho mais para cá para ter espaço. Então, isso fica 2 vezes. Agora vamos resolver as integrais. A integral de 1, como em relação a U, é U, mais a integral do cosseno de 2U, então, o que foi que a gente derivou lá para dar o cosseno? Nós derivamos o seno, né? Sempre lembrar disso. Então, fica mais, aí a gente bota o meio, porque é 2U, o seno de 2U. Resolvemos. Qual é a variação? De 0 a π sobre 2. Então, feito isso, a primeira pergunta, aplicado no zero vai ser necessário? Não, porque aqui a gente zera aqui e zera o seno. Então, não precisa. Vamos aplicar só no π sobre 2. Então, fica 2 vezes. O U é π sobre 2. Mais meio do seno de 2U. Mas quem é o U? π sobre 2, né? Ó. Vamos cancelar aqui e fica seno de π. Lembra que seno de π é 0. Então, como tem meio aqui, zerou tudo. Ficou apenas, para mim, 2 vezes π sobre 2. Que cancelando 2 com 2, fica apenas π unidades de área. Ou seja, estou dizendo para você que esta integral aqui, pessoal, ó, que esta área aqui equivale a π unidades de área, tá? Porque o raio é unitário, pessoal. Aí vamos lembrar da formulazinha lá da geometria plana. Como é que se calcula a área de uma área de um círculo? Não é aquela formulazinha? Π r ao quadrado. Mas quem é meu r aqui? O r não é 1? Então, se o r bem aqui for 1, isso aqui fica 1 ao quadrado, que realmente fica π, né? Vezes 1 ao quadrado, portanto, fica π, unidades de área, né? Que foi o que nós fizemos, ok? Então, aquela fórmula não sai de graça. E aí é um exercício, né, para vocês pensar. Aqui eu coloquei com raio unitário. E se eu tivesse deixado apenas o r, então aqui não seria 1, seria r ao quadrado. Como é que seria essa construção para no final você mostrar que a área ia dar realmente esse πr ao quadrado, tá? Pense nisso e um exercício interessante. E a mesma ideia que a gente tira da equação da circunferência, nós tiramos também para a equação da elipse, tá? Então, observe que a elipse também, né, que já é
uma circunferência com uma deformação, né? Porque nós temos eixo maior e eixo menor. Então, ali também temos uma área e segue esses mesmos passos aqui. Tá bom? Beleza. Feito isso, agora a gente vai entrar, digamos, propriamente dito, né? Nas integrações por partes. Tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, ó. Para você fazer uma integração por parte, é uma outra técnica para poder resolver problemas de produto, né? Porque você sabe que a integral do produto não é e jamais será o produto das integrais, né? Então, seja as funções u e v integradas no intervalo i, então temos a seguinte relação para efetuar algumas integrais do produto de funções. Então, essa é a nossa fórmula. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, observe que eu tenho um produto aqui, ó. Eu tenho aqui um u, que eu preciso descobrir quem é esse camarada. Então, nosso intuito, eu preciso saber quem é o u, e depois preciso saber quem é o dv. Porque com o u, eu consigo encontrar o du, e com o dv, eu consigo encontrar o v, para poder construir essa segunda parte. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, tá? Essa é a nossa fórmula. Essa é a nossa integração por parte. Essa fórmula vem de onde, pessoal? Ela vem exatamente da regra do produto, tá? Então, a gente, pela regra do produto, é que essa equação vem. Então, se você imaginar que você tem uma regrinha lá, né, para derivar f vezes v, ou f vezes g derivar ela, né, tem uma regra, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, é ali que sai o u e o v, tá bom? Para a escolha das funções u, utilizaremos a regra do Liart, onde quem aparecer primeiro, nessa ordem, será a função u e a outra a função dv. Então, reforçando que para mim descobrir quem é esse u, tá? Eu vou utilizar essa regrinha do Liart. Aí você, mas que regra é essa? Como funciona? Então, tudo isso a gente vai ver agora. Então, funciona assim, pessoal. O L são as logarítmicas, o I são as inversas trigonométricas, o A vem de algébricas, né? Lembrando, as funções algébricas, né? As funções polinomiais. O R são as funções racionais. Mas que função racional é essa? É quando você pega uma divisão de polinômios, né? E ali é uma função racional. As trigonométricas, né? E as exponenciais. Não vamos confundir. Quem são as inversas trigonométricas? Arcosseno, arcocosseno e arcotangente. Essas são as inversas trigonométricas, tá? Não vá confundir pensando que secante, cossecante, cotangente é a inversa, não, tá? Não, tá? Ali são inversas multiplicativas, é diferente. Então, inversas trigonométricas são apenas arcosseno, arcocosseno, arcotangente, tá bom? Como também arco secante, arco cossecante, arco cotangente também são inversas trigonométricas. Quem são as trigonométricas? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Então, isso são as trigonométricas. E o E são as nossas exponenciais, né? Todo tipo de função exponencial está encaixado aqui no E. Lembra que ele fala aqui, para a escolha da função u, a gente vai utilizar a regra e quem aparecer primeiro a gente chama de u? Então, nós vamos trabalhar nessa ordem, ó, utilizando a seta. Se eu tiver um produto e no meu produto aparecer uma logaritma, ela já vai ser chamada de u. E a outra é o dv. Então, sempre a gente vai priorizar essa ordem aqui do Liart, ok? Então, vamos para a prática, né? Exercício. Calcule as integrais aplicando as integrações por partes. Letra A. X vezes E elevado a 2x. Olha só. Eu tenho aqui x e temos aqui E elevado a 2x. Duas funções se multiplicando. A primeira pergunta é, quem é que eu vou chamar de u?
você tem que identificar cada um. O x, pessoal, é um polinômio, ou seja, é uma função algébrica, tá? Lembrando da regrinha, colocar aqui, ó, li, arte, e o sentido é esse. Então, eu encontrei uma algébrica, tá aqui, ó, no A. E depois, o e elevado a x é uma exponencial, ó. Então, qual é a preferência? É a algébrica ser chamada de U. É a ordem do U. Então, esse cara vai ser o U. Portanto, tudo isso aqui vai ser o dv. Para a gente fazer o dv, ó. Ok? Então, pense o seguinte, se esse cara é o U, então a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso encontrar, saber quem é o meu du. Se o U é x, aí eu derivo o du, derivo o U, para me encontrar o du, eu vou derivar o x. Derivado de x é 1. Então fica 1 dx, ou seja, fica só dx. Tá? Se o dv, agora vamos para o dv. O dv, pessoal, é o e elevado a 2x dx. Se o dv é esse cara aqui, quem é o v? É só integrar, né? A integral de dv é v, aí eu tenho que integrar esse e elevado a 2x. Portanto, pela regrinha meio, né? Porque a gente tem um 2 aqui em cima, é elevado a 2x. Ah, professor, e a constante? Não, não precisa sair constante agora. Deixe para colocar a constante só quando terminar a conta, lembrando porque nós estamos fazendo uma integral indefinida, não tem variação. Então, encontrei cada um. Agora vamos para cá. Qual é a regrinha? A regrinha diz que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Quem é o u? O u é x. Quem é o v? Está aqui, ó, meio de e elevado a 2x. Então, meio de e elevado a 2x menos a integral de v. Quem é o v? Está aqui de novo. Meio de e elevado a 2x. Quem é o du? O du está aqui. O du é o dx. Fiz todas as substituições. Então, ó, a gente fica com x vezes e elevado a 2x. Como aqui tem um meio, né? Então, vou colocar aqui na frente. Meio. Menos. Aí esse meio também vai sair da integral. Aí fica a integral de e elevado a 2x, que nós já sabemos, né? É meio de e elevado a 2x. Agora, ó, não tem mais integral. Agora você põe a constante. E agora é só arrumar a casa. Observe que tem meio aqui em evidência. Posso colocar esse meio aqui em evidência. Junto com o meio, posso colocar também em evidência o e elevado a 2x. E aí, o que é que sobra? Do primeiro sobra x. Do segundo sobra meio mais a constante. Então, resolvemos a nossa integração. Tá? Observe que a gente sai de uma integral complicada para cair em uma outra integral mais simples de ser resolvida, que é a integral VDU. Ok? E que geralmente essa integral a gente até resolveu aqui embaixo. Ó. Foi exatamente para encontrar o v, né? Quando eu chamei o dv de e elevado a 2x. Agora vamos lá, continuemos, né? Letra B. Letra B, eu tenho uma integral do ln de x. Como é que eu vou resolver? Porque aqui, né? Você pode perguntar, professor, mas aqui tem que ter duas funções, aqui só tem uma função ln de x. Cadê a outra função? Aí você tem que ter olhos de águia para poder enxergar isso. Que se eu tenho um ln de x, eu posso colocar assim, ó, 1 vezes ln de x, tá? dx. Eu vou só trocar a posição do 1 para ficar mais fácil.
gente vai fazer assim. Vamos colocar ln de x, aí vezes 1 dx. Tranquilamente, esse 1 não vai alterar em nada. Aí você pensa, então eu tenho o ln e tenho o 1 dx. Quem é quem? Ln é logaritmo e 1 é algébrico, porque é uma função constante. Então, entre logarítmico e uma função algébrica, a preferência é a logaritmo ser chamada de u. Portanto, esse cara aqui é o meu u. E o 1 dx vai ser o dv. Aí a gente faz a mesma historinha. O u é o ln de x. E o dv é o 1 dx. Portanto, eu vou derivar o u. Quem é a derivada de u? É a derivada do ln. Mas a derivada do ln a gente sabe que é 1 sobre x, né, pessoal? 1 sobre x dx. E aqui, se o dv é 1, para mim encontrar o v, eu tenho que integrar. A integral do dv, né, é o v, e a integral de 1 é x. Feito isso, agora a gente vem para cá. Não vou mais colocar essa partezinha, ó, u v menos v du. Então, você sabe que é o u vezes v. Quem é o u? É o ln vezes o v, que é o x. Então, só para... Vou botar o v primeiro, fica v. Em vez de ver o v, eu vou botar vu, tá? Só para não ficar o x pensando que ele vai multiplicar dentro do x do ln. Do ln menos a integral de v du. V é x e o du é 1 sobre x dx. Então, fica x ln de x menos, ó, esse x daqui cancela, fica a integral apenas de 1 dx, que é x. Tá? E aí sai mais a constante. Se você quiser colocar em evidência, pode, obviamente, colocar o x em evidência, e aí você fica com ln de x menos 1, mais a constante. Então, essa é a integral do ln de x. Então, se você derivar, você vai ver que vai dar exatamente, se você derivar x ln de x menos x mais a constante, você vai ver que vai dar o ln de x. Bom? Letra C. Nós temos aí a integral de 1 a 2 de x ln de x. Opa! Eu fiz uma coisa muito parecida. Então, nós já vimos lá, né, novamente, ó, algébrica e logarítmica. Então, a logarítmica aqui vai ser chamada de u, e esse x dx, né, aqui em cima, é que vai ser chamado de dv. Ok? Nós já vimos lá que se eu chamar o u de ln de x, a derivada de u é 1 sobre x, né? E aí, o meu x, o meu dv, vai ser exatamente quem, pessoal? X dx, né? Aí eu preciso integrar. A integral de dv é v e a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Portanto, lembrando nossa regrinha, u vezes v, então eu vou botar o v primeiro, então x ao quadrado sobre 2, vezes o u, que é o ln de x, menos a integral de v du, né? A integral de v, quem é o v? É o x ao quadrado sobre 2. Quem mais? Du, que é 1 sobre x, né? Ó. 1 sobre x dx. Continuemos. Então, fica x ao quadrado sobre 2, ln de x. Aqui tem meio, pessoal. Ó, vou tirar esse meio. Meio da integral. O x daqui, com esse x ao quadrado de cima, com x embaixo, fica só x. Aí fica a integral aí fica a integral de x, tá?
x dx. Continuando, né? Então, feito esse passo, nós temos aqui x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos meio, e a integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais a constante, porque agora apareceu a constante. Portanto, ficamos com x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos x ao quadrado sobre 4, mais a constante. Isso eu resolvi fazendo pelo processo indefinido, mas lembre que aqui eu tenho uma variação de 1 a 2. Tá? Então, o correto seria eu ter aplicado essa variação. Então, eu fiz ela indefinidamente e agora eu vou aplicar a variação. Tá bom? Então, esse é meu intuito, aplicar a variação. Por que não daria para mim fazer já aquela substituição que a gente costuma fazer? Porque aqui, pessoal, eu estou envolvendo duas variáveis, uma U e uma V. Então, não dá para mim, com duas variáveis, trocar essa variação aqui, que essa variação é apenas do x. Então, vamos deixar aqui, normal, resolve indefinidamente e no final a gente aplica. Agora sim. Então, a integral de 1 a 2 de x, ln de x dx, vai ser essa expressão aqui, né? Que é a x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos x ao quadrado sobre 4. Aí a gente não precisa mais da constante, porque a gente está aplicando definidamente, variando de 1 a 2. Feito isso, eu só vou, pessoal, agora fazer a aplicação. Vamos aplicar aqui em cima no 2, depois aplicando 1, tá? Aplicando no 2, qual é a conta que a gente fica? Fica 2 ao quadrado sobre 2, ln de 2, menos 2 ao quadrado sobre 4. Então, tudo isso aqui é aplicado no 2. Agora, vamos aplicar no 1, menos aplicado no 1. Então, fica 1 ao quadrado sobre 2, ln de 1, menos 1 ao quadrado sobre 4, tá? E fechamos aqui. Lembra que o ln de 1 é 0. Então, já zerou essa parte. Só ficou menos 1/4, então mais 1/4. Então, bora fazer essas contas com calma, tá? Então, aqui, 2 ao quadrado sobre 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, ln de 2. Aqui, 2 ao quadrado é 4, dividido por 4 dá 1, então fica menos 1. Aí, menos daqui, aqui zerou com menos 1/4, então fica mais 1/4, tá? Fazendo essa continha bem aqui, se você quiser, menos 1 mais 1/4 dá menos 3/4, ok? Então, menos 3/4. Então, ficou 2 ln de 2 menos 3/4. Então, essa é a nossa resposta para o nosso problema. Agora, vamos fazer letra D. A integral de 0 a π sobre 2 de e elevado a x cosseno de x dx. Então, aqui, pessoal, novamente, vamos resolver ela, vamos resolver essa integral indefinidamente, depois a gente faz as aplicações, tá? Então, novamente, vamos ter que saber quem é o u e quem é o dv. Nós temos uma exponencial e nós temos uma trigonométrica, tá? Lembrando lá do Liart, tá? Se a gente bota novamente aqui, né, Liart, nós temos trigonométrica, tá aqui, e
exponencial. Preferência trigonométrica ser chamada de U. Então, o cosseno aqui vai ser chamado de U. E o e elevado a x dx, né? Ó, o e elevado a x dx, aqui em cima, aqui vai ser chamado de dv. Ok. Feito isso, então, vamos fazer as nossas substituições. Então, a gente já sabe que o meu U é o cosseno de x. Então, implica que o du é menos o seno de x, dx, porque eu estou derivando, né, pessoal? O dv vai ser quem? É o e elevado a x dx. Portanto, o v é a integral. É o e elevado a x. Tá? E agora vamos fazer a nossa substituição. Então, fica assim, né? Vamos esquecer a variação, tá? Então, a integral de e elevado a x cosseno x elevado a x cosseno x dx, a gente vai aplicar a nossa regra. Cosseno x dx vai ser U. Quem é o U? Cosseno de x vezes o v, que é o e elevado a x. Depois a gente põe esse elevado a x para frente, menos a integral de v du. A integral de v. Quem é o v, pessoal? É o e elevado a x, tá? Du, que é menos o seno. Como tem um menos aqui, ó, no du, esse menos, quando ele chocar aqui, vai dar mais, ó. Então, eu vou botar mais, e aí vai ficar seno de x dx. Aí vamos dar uma parada aqui. Porque, olha, eu estava com um problema do e elevado, a integral de e elevado a x cosseno de x, e caí em outro problema no e elevado a x seno de x. Então, eu caí numa nova integral, tá? Eu caí numa nova integral por partes. E aí eu vou resolver essa integralzinha aqui por partes, bem aqui, ó. Vou separar aqui um espaçozinho para ela, tá? E vou resolver ela bem aqui. Esse pedacinho eu vou resolver ele aqui, ó. Com o mesmo critério, ó. Já sei que o meu U aqui, ó. Quem vai ser meu U é o seno. Seno de x. E o meu dv é o mesmo dv daqui, ó. Tá? Então, só vou derivar o seno. Vou nem me preocupar com o dv porque eu já sei que é o mesmo. Então, du vai ser o cosseno de x dx. Tá? Então, este pedacinho aí em cima, aqui, vou botar para cá. Vai ficar assim, ó. U vezes v. Então, o U é o seno. O v é o e elevado a x. Menos a integral de v du. O v é o e elevado a x. E o du, pessoal, é o cosseno de x dx. Então, é o cosseno de x dx. Aí, pausa. Agora, isso aqui é o que eu queria lá no início. Então, a gente volta para cá para fazer a substituição, ó. Então, fica igual cosseno de x vezes o e elevado a x, mais, quem é esta integral? Está aqui em cima, ó. Ela é o seno de x vezes o e elevado a x, menos a integral do e elevado a x, cosseno de x dx. Mas isso aqui é a mesma coisa disso. Então, eu vou pegar esse cara e trazer para cá. Então, vai ficar assim, ó.
Como ele é menos aqui, pessoal, quando ele vier para cair a mesma coisa, vai ficar 2 vezes essa integral. Então, vai ficar 2 vezes a integral do e elevado a x cosseno de x dx. Entendeu, né? Porque aqui já tem uma e aqui é menos. Quando eu pegar esse cara e trazer para o primeiro membro, fica 2 vezes. Aí aqui, ó, só sobrou esse camarada aqui, ó, que eu vou colocar ele em evidência, porque tem um e elevado a x. Portanto, fica cosseno de x mais o seno de x. Certo? Até aí está tudo tranquilo. Aí eu só vou pegar esse 2 e jogar para o outro lado, porque eu só quero a integral. Então, a integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser o quê? Vai ser e elevado a x sobre 2 vezes o cosseno de x mais o seno de x mais a constante. Então, essa aqui é a resposta. Da integral definida, mas ele quer, ó, a variação. Não esqueça, ele quer de π sobre 2, de 0 a π sobre 2. Então, eu preciso ainda pegar esse cara e fazer a variação dele. Tá bom? E aí, se a gente for fazer a variação dele, eu vou aplicar tudo isso no 0. Eu vou pegar tudo isso aqui e aplicar no π sobre 2, né? Fica e elevado a π sobre 2, cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. E depois vou aplicar no 0. Tá bom? E vamos ver o que vai resultar nessa conta. Então, eu vou fazer aqui de uma outra tonalidade, porque o espaço ficou pequeno, para a gente fazer essa continha aí e ver quanto é que vai dar este resultado. Então, o que nós estamos fazendo? Essa integral aqui, tá? Ó. Então, eu já vou colocando aqui na variação, porque eu preciso variar aqui, né? Então, eu vou colocar que é essa resposta aqui. Então, vai ficar e elevado a π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais o seno de π sobre 2 menos, agora o e elevado a 0, aí cosseno de 0 mais o seno de 0. Então, ó, seno de 0 é 0, esse cara aqui fica 1, e esse aqui fica 1. Então, essa continha todinha aqui vai dar menos 1, né? Esse aqui é 1, e esse aqui é 0, né? Bom, então a nossa conta ficou, ó, o e elevado a π sobre 2, como aqui tudo é 1, né? Então, vezes 1 não vai alterar, menos. E na outra parte ficou só menos 1. Essa é a resposta. Ok? Então, fica e elevado a π sobre 2 menos 1. E por fim, pessoal, vamos fazer a última, né? Que é utilizando as frações parciais. Ele quer que você calcule a integral de x menos 2 dividido por x mais 1 vezes x menos 2. Nem sempre esse cara vem assim, ó, bonitinho, fatorado, ó. Tá bom? Ele poderia ter vindo aqui, por exemplo, como x ao quadrado menos 2x menos 3. Porque essa expressão bem aqui é isso, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3. Se você desenvolver, você vai ver que vai dar isso aí. Aí você teria que ter a percepção que x ao quadrado menos 2x menos 3 é exatamente x mais 1 vezes x menos 3. Fatorar esse problema. Tá, mas como é que resolve isso? Então, primeiro a gente vai resolver essa fração, ajeitar ela. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Note que
x menos 2 dividido por x mais 1 vezes x menos 3, a gente tem que desgrudar, digamos assim, ó, separar esse x mais 1 e esse x menos 3. Então, eu vou transformar esse cara num tipo A sobre um x mais um B sobre um x menos 3. Aí tu pensa, opa, já vi isso lá na unidade 1. E é isso mesmo. Nós vimos isso lá na unidade 1. Se eu quero separar desse jeito, né, onde A e B são constantes reais, aí tu pensa, aí se eu juntasse? Eu tinha que fazer o MMC, obviamente, x mais 1 vezes x menos 3. E aí pega tudo isso, divide por A, divide por x mais 1 é x mais 3. Então, a gente fica com A, que multiplica o x menos 3. E, por sua vez, a gente fica com B, que multiplica pelo x mais 1, né? Então, fazendo o MMC, essa expressão. E aí, se você compara as duas coisas, o que você tem aqui? Ó? Comparando a primeira expressão com a última expressão, olhando só os numeradores, você tem exatamente isso, que A, que multiplica x menos 3, mais B, que multiplica x mais 1, isso aqui é exatamente um x menos 2. Detalhe, isso aqui é válido para todo x pertencente aos reais. E aqui é onde é que mora a sacada. Muitos livros, o que é que faz? Desenvolve isso aqui, aí agrupa quem é o coeficiente do x, quem é o termo independente, e vai resolver um sistema de A e B. Tá? A gente não precisa fazer isso. Já que essa expressão vale para todo x, eu vou pegar um x conveniente, tá? Que eu substitua e o meu A vá para o espaço. E a mesma coisa que faça com B. Então, é muito mais simples. Aí você pensa, mas que x é esse conveniente? Eu vou tomar o primeiro, x igual a 3, e o outro eu vou tomar x igual a menos 1. Tá? Vou tomar o outro x igual a menos 1. E a grande pergunta, por que eu estou tomando esses caras com esses valores? Porque o x igual a 3, ele cancela aqui, ó, 3 menos 3 fica 0. Aí o A, ele vai embora. Eu só dependo de B, que é o que eu quero, saber o valor do B. E se eu boto x igual a menos 1, bem aqui assim, ó, o menos 1 cancela, ó, aqui, ó. E aí ele zera aqui, fico só dependendo de A. E aí eu resolvo meu A. Esse é meu intuito, tá? Então, o primeiro passo, ó, fica A vezes 3 menos 3, mais B vezes 3 mais 1, igual a 3 menos 2. Esse cara aqui a gente já sabe que zera tudo isso. Então, aqui eu já tiro o meu B, ó. Porque aqui é 4, aqui é 1. Quer dizer que meu B é 1 quarto. Já saiu B. Agora, o x igual a menos 1, como é que fica? Ó? Então, fica A vezes menos 1 com menos 3, mais B vezes menos 1 mais 1. Então, já sabemos que tudo isso aqui vai ser 0. Aí, aqui fica menos 1, menos 2. Então, o A também já dá para sair. Observe que aqui é menos 4 e aqui é menos 3. Então, os sinais, a gente vai fazer o jogo de sinal, fica positivo, portanto, fica 3 quartos. Já encontramos o A e o B que nós queríamos. Por quê? Porque a gente resolve fácil. Ó, logo, nós estamos querendo a integral de x menos 2 sobre x mais 1, x menos 3 em relação a x. Não é isso que a gente quer? Só que isso a gente já sabe que esse cara é separado aqui, ó. Então, é a integral do A sobre x mais 1 em relação a x, mais a integral do B sobre o x menos 3 em relação a x.
Aí eu tiro o A, porque o A é uma constante, eu já encontrei o A é 3/4, então fica 3/4 da integral de 1 sobre x mais 1 em relação a x. O B também nós tiramos, né? Que é 1/4, mais 1/4, mais 1/4 da integral de 1 sobre x menos 3 em relação a x. Então, continua, fica 3/4, mas que é a integral de 1 sobre x mais 1. Então, é a integral simples de fazer, a integral do ln de x mais 1, né? O outro, 1/4 também do ln de x menos 3. Bom? E aí a gente bota mais a constante. E aí a gente resolve o nosso problema, tá? Se por exemplo, né, nós tivéssemos aqui, se eu quisesse juntar ainda esses termos, né, daria ainda, como por exemplo, eu poderia botar esse 1/4 em evidência, botar esse 3 que está multiplicando aqui no expoente, aí depois eu teria uma soma, né, poderia, já que é uma soma de LNs, a gente multiplica os logaritmandos, então daria para fazer algumas operações, tá? Mas eu não vou fazer, vou deixar aqui, mas lembrando que ainda vocês podem ainda melhorar esse resultado, tá? Que daria, né, se a gente melhorasse esse resultado, tá? Eu disse que não vou fazer, mas eu acabo fazendo. Eu vou colocar esse resultado, ele poderia ser assim ainda, ó. 1/4 do ln de x mais 1 ao cubo vezes o ln, né, de x menos 3. Então, estou dizendo que pode juntar isso, né, ó, por propriedade de logaritmos. Bom? E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. A aula foi longa, mas porque realmente precisa, tá? As integrais é um mundo. Então, a gente falou ainda muito pouco de tudo que se explana, tá? Mas vocês têm uns livros aí como referência, tem muita coisa. E aí vocês vão estudando, fazendo os exercícios, qualquer coisa, a gente pode interagindo pelas plataformas aí do AVA. Tá bom? Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima. Um abraço.